O que te faz querer buscar validação? Quem te machucou? Eu sei que você quer enviar essas 3 palavras. Sinto sua falta. Você realmente deve estar sentindo falta daquela pessoa, mas talvez isso não seja falta, seja uma sensação de abstinência de um sistema onde você foi e é viciada por buscar migalhas. Esse desejo de enviar essa mensagem não é saudade. É a busca por uma dose de alívio da ansiedade que a ausência do outro está te gerando. Se você clicar em enviar sem entender os motivos, você não está tentando reatar um amor. Você está dando um tiro no pé e assinando a sua própria sentença de autossabotagem. Talvez o que você queira não seja aquela pessoa, mas o fim desse barulho interno que te pergunta a cada 5 segundos: será? 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 Eu vou te provar aqui nesse vídeo que por trás desse seu impulso existe uma dimensão oculta do conflito dentro de você que está baseada em 3 pilares, que é poder, confiança e valor. E eu vou te mostrar por que brigas por louça suja, por exemplo, nunca são por causa da louça. E como identificar se essa sua vontade de voltar, ela é uma tentativa de cura ou apenas medo de abandono. Se você me der sua atenção agora, eu te prometo, você vai descobrir se o que sente é um valor inegociável, que foi ultrapassado pelo outro, ou apenas uma onda emocional que você precisa aprender a surfar ao invés de se afogar nela. No final, você vai saber se deve ou não mandar essa mensagem. Eu sei que isso que você sente não é apenas saudade, não é apenas vontade de voltar, é um embate aí dentro. Talvez porque términos extremos, eles vão ativar centros de vícios no nosso cérebro. E falar que tá com saudade é aquela tentativa de conexão para aliviar a dor. Talvez porque você não tem 100% certeza se você quer voltar, se você quer ir embora, e você sente que você precisa achar a decisão perfeita, mas parte de você quer segurar e outra parte quer ir. Ou se você for aquela pessoa que teme abandono a todo custo, mandar mensagem de tô com saudade vai ser um movimento de pacificação. Você vai sentir que não foi abandonado quando essa pessoa responder. Mas se você teme o sufocamento, você está sentindo que mandar mensagem pode ser uma derrota nessa luta de poder que vocês dois estão travando. Será que se eu mandar isso, eu perco meu poder? Será que eu tô sentindo falta da pessoa real ou do sonho do que poderíamos ter sido? Se eu mudar a minha atitude e mandar essa mensagem, as coisas vão mudar? Será que eu tô me afastando por algo superficial? Será? Provavelmente agora você tá num momento de confronto consigo mesmo, de uma negociação. Não vai existir uma lista de prós e contras que vai dar conta. São muitas as variáveis. Se eu mando, acontece isso. Se eu não mando, acontece aquilo. Então vamos resolver isso primeiro, antes de ir para o mandar ou não a mensagem? Vamos resolver esse embate interno? Eu devo ficar ou eu devo ir? Se você acha que existe uma decisão perfeita, onde que não vai ter dúvida, não vai ter hesitações, eu sinto te informar, essa decisão não existe. E se você sente que você chegou nela e que você está pronta para mandar essa mensagem, isso é uma armadilha. Sabe por quê? Se você decidir não mandar nada, a decisão será partir, deixar ir. E aqui você vai viver a perda de algumas coisas, de coisas que podem ter sido boas, mesmo que seja apenas uma ideia do que pode acontecer caso você ficasse, algo que pode vir a ser bom, que pode melhorar. Você vai ter que enfrentar essa perda. Agora, se você decidir mandar a mensagem e escolher por ficar, a perda vai ser outra. Você vai ter que viver a perda do que aconteceria se você tivesse partido? E se as coisas fossem melhor se eu partisse? E se eu achasse alguém que eu mereço e que se dá melhor comigo, ao invés de me contentar com esse ruim de agora? Você consegue entender que toda escolha traz uma perda? A perda, ela é uma consequência da escolha que você não fez. Então, mesmo que você ache que a escolha que você fizer é a certa, que é o que deve ser feito, o luto vai vir. Seja por você não ter sido capaz de fazer as coisas funcionarem, ou por ter tido esperanças tão altas que não aconteceram, ou desejar não ter cometido certos erros, ou desejar ter ido embora antes. Não existe escolha sem perdas e, portanto, sem um luto associado. Mas isso não significa que você não fez a escolha certa, entende? Porque qualquer ação vai te trazer uma perda, mas ainda assim você precisa de uma ação. E aí entra a pergunta mais difícil. Então, o que é que eu posso fazer? Bom, a primeira coisa é entender o papel das suas emoções nesse jogo todo. Porque o que te faz querer enviar essa mensagem são essas emoções: ansiedade, medo,
culpa, tristeza. E emoções existem, e emoções não são lógicas. Elas são respostas a estímulos, e elas são como ondas que vêm, atingem o pico e vão. Então a primeira coisa que você vai fazer é entender que você não pode basear suas decisões nas suas emoções para pensar a situação. O que eu estou te dizendo é aqui. Pensa que você é um mar. Todo dia a gente tem emoções que vêm e vão. E essas emoções são ondas. Elas vêm por situações pequenas, grandes, mas elas vão. Quando você está em momento de grande dúvida, essas emoções elas vão tender a vir maiores e durar mais e vir com mais frequência. Porque toda emoção, ela tem uma coisa para te contar, então ela depende do seu momento. Se você tomar decisões no pico dessa emoção, você vai aliviar ela, porque ela vai quebrar. Você vai sentir que você fez o certo. Mas o todo vai continuar turbulento e ela vai vir de novo, e vai vir de novo. Porque emoções são sinais de como você se sente em determinada situação. E elas querem te avisar algo, e seu papel é resolver a partir do que elas te avisaram. E não tomar decisões baseadas nas sensações que sua emoção te traz. Essa é a primeira coisa. Mas é importante que você não ignore suas emoções, porque elas querem te dizer algo, e você vai ter que descobrir o que elas querem te dizer. Então, olha só. Provavelmente você chegou nesse momento de pensar ou não em mandar uma mensagem devido a algum tipo de conflito. E você precisa entender esse conflito para ter uma decisão melhor. E por trás de cada conflito tem 3 pilares, que é poder, confiança e valores. E você precisa entender a dimensão oculta desse conflito para os motivos ficarem mais claros. Vou te dar um exemplo aqui. Imagina que 2 pessoas se casaram e antes dessas pessoas se casarem, elas tinham os próprios hábitos com suas famílias. E uma casa, no jantar, a pessoa jantava, relaxava e depois lavava a louça no fim da noite. A outra casa, as pessoas comiam, lavavam a louça e só depois relaxavam. Quando essas pessoas foram morar juntas, esse detalhe dá problema. Essas pessoas, elas não criaram novos sistemas, elas estão agindo nos sistemas antigos. Então, uma vai relaxar depois de comer e o outro vai lavar a louça para depois relaxar. Esse outro pode sentir que não está sendo valorizado. E aí o que acontece? Vem as brigas. Ah, você não lava a louça, você quer tudo do seu jeito, você não se importa. E o conflito vai começar pelo valor, que aqui no caso era a ordem de lavar a louça. Para essa pessoa que foi criada lavando a louça imediatamente, a pia limpa ela é um pré-requisito para o descanso. Então, o pensamento não dito que essa pessoa tem quando ela faz e o outro relaxa é: eu não sou valorizada porque se meu parceiro me valorizasse, ele ia ver que eu não consigo relaxar com essa bagunça e ia me ajudar primeiro. E aí a briga que vai surgir na superfície é: você é preguiçoso, você não pensa em mim. E o poder, ele vai entrar como aqui? A pessoa vai pensar: se eu fizer do seu jeito hoje, eu vou ter que fazer tudo do seu jeito sempre? Você quer me controlar, você acha que seu jeito de sentir é melhor que o meu. Tudo começou por causa do valor, mas isso já entra numa briga de poder. E a confiança. Essa pessoa que relaxou primeiro, ela vai poder sentir que esse parceiro é uma ameaça para o momento de paz dela. Ela vai parar de confiar que esse lar é um lugar de descanso. Então ela vai pensar: eu não posso confiar que você vai me deixar relaxar, você sempre vai encontrar algo para me criticar ou me tirar do meu momento. Você entende que essa briga aqui nunca foi sobre a louça? Foi por causa do que não é entendido e falado por trás desse conflito? Bom, então você vai lá e vai fazer essa análise de valores, de poder e de confiança sobre o seu relacionamento, que você está querendo mandar mensagem. Só que é muito claro que essa análise ela vai ser totalmente baseada no seu lado da história, já que você não está conversando com a pessoa. Que a gente falou muito mais sobre entender o conflito e resolver uma situação quando as pessoas ainda estão juntas, que pode conversar. Mas para saber se você deve ou não mandar essa mensagem, partindo desse exemplo, você vai precisar entender que o outro não vai estar ali para ter essa conversa resolutiva e você vai ter que se questionar algumas coisas. Você vai fazer algumas perguntas de valor para você mesma sobre a situação que aconteceu. Você vai falar: eu consigo ser vista aqui? Você vai olhar para o histórico de vocês. Quando você expressou algo que te machucava, a pessoa tentou entender ou ela apenas defendeu o comportamento dela? Depois você vai fazer a pergunta do poder, que é: existia espaço para 2 ali? Porque em uma relação saudável, o poder ele é fluido. Às vezes você tá certo, às vezes o outro tá, e às vezes um cede, o outro cede. Se essa relação parece que era sempre uma queda de braço eterna, onde cada pequena concessão vai ser vista como uma derrota, a estrutura não estava legal. E por fim, você vai fazer a sua pergunta para você sobre confiança. Eu posso baixar a guarda com essa pessoa? A decisão de ficar ou ir, ela vai depender de que
se você tem ali nesse relacionamento um refúgio ou uma ameaça. E se você sente que você sempre precisa estar com os punhos cerrados para defender seu espaço e sua identidade, você já está vivendo o luto da relação mesmo estando nela. Só que para isso tudo, você precisa perceber sobre o que foi a briga que não a louça. E mesmo assim, as coisas não são tão simples como só tentar analisar o outro na situação. Ainda que uma relação seja feita a dois, você é o um dessa equação. E você precisa entender a você mesmo. E para isso, esse pilar aqui do valor, ele é importantíssimo para analisar a sua decisão. Será que você desistiu de tudo que importa por você? O que te importa? Vou te dar um exemplo sobre valores. Vamos supor que existe uma pessoa chamada Clara. E a Clara tem um valor inegociável, que é a liberdade. Ela já sabe desse valor dela. Ela fez uma autoanálise e descobriu. Mas a Clara tem vários valores que são negociáveis. Ela tem isso que é negociável, outra coisa que é negociável. Então, para Clara, a previsibilidade doméstica é negociável. Ela até gosta de coisas ordens, mas isso é algo que vai poder ser ajustado para ela. E recentemente, a Clara teve uma briga feia com o Marcos, porque o Marcos é desorganizado e nunca cumpre os combinados em casa. Na superfície, a briga vai ser sobre essa louça acumulada, a toalha molhada, e isso machuca a Clara profundamente. Só que quando a Clara para olhar o conflito através desses três pilares, ela vai perceber que ela tá brava não é com a bagunça, mas com o valor dela que está sendo ignorado, que é a questão da casa. E que o Marcos, ele tá exercendo um poder ali passivo quando ele força ela a viver no sistema dele. Como o problema aqui é organização, que eu vi que é um valor negociável, a Clara percebe que esse relacionamento é salvável. Ela entende que ela pode mudar a sua própria reação e que eles podem sentar para criar um novo sistema operacional que vai respeitar o valor dos dois, porque nenhum inegociável foi quebrado. E sabendo desse valor inegociável, que é a liberdade, e ele não foi violado, ela tem a resposta. O conflito que eu tenho aqui é um ruído de ajuste na nossa vivência. Entretanto, se a briga com Marcos tivesse sido porque ele tentou impedir ela de aceitar um trabalho em outra cidade, ou ele começou a monitorar as amizades dela, a situação já mudaria completamente. Porque nesse cenário, o conflito ele ia atingir diretamente o valor inegociável para Clara, que é a liberdade. Então aqui não se trata mais de uma questão de poder, confiança e valor, que vai poder ser recalibrada em um novo sistema de convivência, mas sim de uma invasão de um território existencial da Clara. Se ela aceitasse, ela ia ter que jogar fora o valor inegociável dela. E ao se perguntar o que é realmente necessário para o longo prazo, a Clara percebe que nenhuma técnica de comunicação ou ajuste nesses pilares aqui ia resolver o fato de que para ela estar com Marcos, ela teria que deixar de ser ela mesma, que nesse caso é uma mulher livre. Então, recapitulando, para decidir, você vai precisar entender o lado oculto da briga de vocês e ver se esse lado oculto, o verdadeiro motivo da briga e não o que está na superfície, ele ultrapassa seu valor inegociável. Lembrando que isso não significa que você vai ter ausência de arrependimento. Você vai ter arrependimento nas duas escolhas, mas uma tá de acordo com o seu norte. Para quem já viu Friends, a gente tem um outro exemplo perfeito lá, que é a Mônica com o Richard. O Richard, ele vai ultrapassar um valor inegociável da Mônica, que é ter filhos. Ela queria muito ter filhos. E se ela escolhesse ficar com ele, ela estaria se anulando, mesmo que a relação dos dois fosse ótima. Enquanto com o Chandler, ela tem vários valores negociáveis cruzados com o tempo. Mas só que como esses valores são negociáveis, eles recombinam esses valores, porque são valores negociáveis. A pessoa que você quer mandar mensagem, ela ultrapassou um valor seu, que é inegociável. Você sabe quais são os seus valores inegociáveis? Gente, esses valores, eles são os pilares de qualquer ser humano. E se você agir a partir deles, dos seus valores, eu te garanto que a sua decisão vai ser certa. Você pode mandar a mensagem sem medo. Depois, junto com um parceiro, vocês vão entender junto esse lado oculto da briga e vão resolver. Eu não tô falando aqui que vai ser fácil, eu não tô falando que ele vai entender. O que eu tô falando é que se a sua decisão ela for pautada no que você acredita ser melhor pra você. E olha, isso não significa chegar lá e falar tudo que você acha e que tudo vai se resolver. Pra isso você precisa aprender a ser assertiva, tá? Mas você vai ter tomado a decisão certa.
E para ser assertiva, depois de escolher mandar mensagem, você também precisa adquirir a habilidade de ter uma conversa sem atacar, mas sem ser passiva e saber onde estão seus limites, tá? Então, se a sua escolha tiver de acordo com seus valores, perfeito. Se não tiver, não dá. E você precisa entender quais são. E mais importante, na vida a gente precisa adquirir habilidades para lidar com relacionamentos que são a base da nossa vida. E para aprender a habilidade de ser assertiva, caso a sua resposta tenha sido sim, para ter uma conversa que vai resolver as coisas, eu vou te ensinar essa habilidade nesse vídeo que eu vou deixar aqui, onde eu te ensino sobre comunicação não violenta e como ser assertiva e recombinar coisas negociáveis, tá? Te vejo lá em 2 segundos.